Aqui está conosco mais recentemente, hoje, temos uma jovem chamada Lilian, trazida pela mão da sua amiga e colega Dali, que se possa sentir em casa e em família. No próximo domingo, é evidente, toda a gente sabe que é o domingo da ressurreição. Domingo da ressurreição. E queremos, como cristãos, celebrar esse dia, porque a Páscoa é a maior festa cristã. É mais importante, porque o apóstolo São Paulo disse que se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. No sentido vazia, sem conteúdo, não significaria nada, como a fé de muita gente deste mundo. É verdade que o dia de hoje é o chamado Domingo de Ramos. Mas hoje vamos fugir um bocado à tradição, à boa tradição cristã, evangélica, e a mensagem não vai ser sobre o Domingo de Ramos. Mas na nossa introdução vamos falar um pouco de uma das grandes festas que constitui o calendário judaico e, consequentemente, do calendário cristão. E a minha memória, como já não é a mesma, vou ler aqui uma pequena introdução, como introdução do sermão, num livro chamado Novo Dicionário da Bíblia, volume 3, sobre a festa de Pentecostes. Diz que em Levítico 23:16, a Septuaginta, a chamada Bíblia dos 70, foi a primeira tradução bíblica do hebraico para o grego, feita em Alexandria, para as comunidades judeus que já não falavam a língua materna. O problema já vem de longe. Né? Às vezes, quando vêm os nossos imigrantes dos diversos países, os pais falam português e os filhos falam outras línguas. Diz que a 50ª ou 50º dia era a festa de Pentecostes, visto que o tempo assim escoado era de 7 semanas, era chamada, tem aqui uma palavra hebraica, não interessa, tradução portuguesa, a festa das semanas, em Êxodo 34:22. Assinalava-se o término da colheita da cevada, que tinha iniciado quando a foice era lançada pela primeira vez na plantação, Deuteronômio 16:9, e quando o molho era movido no dia imediato ao sábado, Levítico 23:11 a 12. E, claro que o artigo não termina aqui, e muito mais, simplesmente para dizer que o Pentecostes era na lista de importância do calendário litúrgico e nacional dos judeus, primeiro a Páscoa e depois era a festa, a celebração de Pentecostes ou festa das colheitas. E irmãos, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, do verso 12 a 21, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 12, Atos 2, a partir do verso 12. Estabelecendo uma pequena ligação a esta breve introdução, meus irmãos,
sendo uma festa tão importante, a celebração do Pentecostes, uma das questões que se põe é, então, para celebrar uma festa dessa dimensão, dessa grandeza, o programa tem que ser muito bem elaborado. Os preletores, aqueles que vão intervir nessa festa, não pode ser uma pessoa qualquer. Alguém de peso, alguém com nome, alguém capaz de motivar as pessoas a largar muita coisa das suas vidas para estarem presentes. Só que, meus irmãos, quando a nossa vida, ou a vida de uma comunidade, de uma igreja, de uma comunidade cristã, quem dirige não é o homem, mas Deus, as coisas funcionam de outra maneira. Ou isto é, podem funcionar de outra maneira. E muitas vezes, Deus, quando quer, intervém no nosso calendário e surpreende-nos com aquilo que faz. Se antecipadamente, nesse Pentecostes, depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, se a igreja em Jerusalém estivesse reunida numa assembleia, como nós fazemos, portanto, é normal os cristãos, as comunidades, fazer isso, e pensar quem é que vai realmente ser o pregador nesse dia, meus irmãos, quase que afiançava que seria impossível que o pregador no dia de Pentecostes, depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, fosse aquele que foi. Eu, pessoalmente, não sugeriria o nome dele. Se calhar, os meus irmãos, não, pelo menos, se não digo, se calhar, a maioria seria da minha opinião, da mesma opinião que eu. Então, vamos ler Atos 2, a partir do verso 12. Porque todos os que sem lei pecaram, estava em Romanos, Atos 2, verso 11. Atos 2. E todos se maravilhavam, verso 12, e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, é este o pregador do dia de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a cidade de Jerusalém estava a abarrotar de gente. Os residentes e os da diáspora, isto é, aqueles judeus que viviam fora de Jerusalém e fora da Palestina, e como devotos, como crentes, como justos, como amantes de Deus e da sua palavra, marcavam previamente no seu calendário estar presente em Jerusalém. E nenhum deles saiu de sua casa dizendo: eu vou porque é o Pedro que vai ser o pregador. Meus irmãos, as razões, todos nós sabemos. Mas, porque era o Espírito de Deus que estava a conduzir as coisas, Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões e irmãos, varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. E ele foi falando, e meus irmãos,
a partir do verso 37, diz: e ouvindo eles isto, do que Pedro acabara de falar, compungiram-se em seus corações, sentiram-se incomodados com aquilo que ouviram da boca do pregador improvável, que ninguém convidaria, que igreja nenhuma convidaria, que instituição nenhuma convidaria, mas foi o pregador que o Espírito Santo levantou naquele dia tão importante na celebração de uma festa tão importante e tão religiosa. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Este homem, o pescador, não teria o ciclo preparatório, não teria o 12º ano, não teria um bacharelato, não teria uma licenciatura, não teria um mestrado, não teria um doutoramento, não teria uma pós-graduação disto, daquilo, nada disso, simplesmente era o pescador. É este homem que, sem ser apontado por ninguém, se levanta e se torna o pregador improvável. E uma das questões, meus irmãos, para a minha cabeça, e com certeza que dá à luz dos meus irmãos, é: se calhar, ao ver o Pedro levantar-se, chegar-se à palanca, ao púlpito, a vontade era de levantar e dizer: agora, isso não estava no programa, vai estragar com a vida. Mas quem é ele? Em que seminário é que ele frequentou? Que faculdade? Qual é o seu grau acadêmico? Isso não chega a cima da frente. Ele é filho de quem? Porventura... não pode. Mas a comissão das festas deixa aquele homem estar ali. Meus irmãos, ele prossegue, verso 39, porque a promessa, verso 38 diz: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. São palavras que não eram habituais nem comuns nos cultos, nas sinagogas, no templo, mesmo que fosse um luxuoso templo restaurado por Herodes. Mas quem é este homem que ousadamente fala assim? Mesmo lembrando que os sacerdotes estavam ali, os fariseus, os escribas, a nata, a elite religiosa, aqueles que quando passavam as pessoas baixavam as suas cabeças, uns tiravam os seus chapéus. Verso 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que, verso 41, foram batizados os que, de bom grado e voluntariamente, mas conscientemente, receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. Meus irmãos, o pregador improvável, com uma única pregação, leva 3.000 pessoas a confessarem-se pecadores, merecedores da punição divina, da ira de Deus,
da condenação eterna e a viver para sempre no inferno, acabam por apanhar o comboio da salvação e, tal qual um dos ladrões com que foi crucificado nosso Senhor Jesus Cristo, ouve: hoje estarás comigo no paraíso. Sem dúvida nenhuma, qualquer um de nós que reflete com base na palavra de Deus, depois de um resultado assim tão extraordinário e único, pelo menos a história do cristianismo não relata mais casos nenhum, a não ser o outro sermão de Pedro, que leva a um número ainda maior de 5.000 almas que se entregam aos pés do Senhor Jesus Cristo. Esta experiência, com tão bons resultados, nunca mais voltou a acontecer. E dizia eu há pouco, a questão é: mas quem é este homem? Quem é este homem? Claro que conhecemos-lo, meus irmãos, em Mateus 26, verso 3 a 5, Mateus 26, verso 3 a 5, diz: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes, os sacerdotes, os escribas, os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram mutuamente para prender Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Mas o que isto quer dizer? Quando chega aos ouvidos dos discípulos, eles vão reagir. A partir do verso 31 deste capítulo 26 diz: então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes vais me negar. Pedro se apresenta, aquele que foi o pregador improvável no Pentecostes, é um homem que em determinado momento da sua vida olhou para si de cima a baixo, de baixo para cima, e sentiu-se um Hércules ou um Tarzan ou qualquer outro outra grande figura desses que se julgam os maiores. Ele prometeu, de facto, ser o segurança, um gorila, ao lado de Jesus Cristo. Não vou deixar. Este que agora enfrenta no Pentecostes milhares e milhares de pessoas, nesta altura, ele diz que ele não vai negar. 47 a 54 deste Mateus 26. E estando ele ainda a falar,
eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e paus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal dizendo: o que eu beijar, é esse prendei. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram a mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem a mão da espada, a espada morrerão. Ele não ficou só com as palavras. Era o segurança, assumiu o papel de segurança, e a primeira ameaça ele mostrou daquilo que era capaz e prometeu ser capaz. Só que Jesus Cristo não aprova o seu ato de heroísmo, e talvez Pedro aqui começa a convencer-se de que não vale a pena dar o meu corpo a manifesto, afinal eu tento e ele tira-me todo o poder, toda a capacidade, toda a razão para intervir. Meus irmãos, avançando mais um pouco, verso 54. Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que não aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador. Verso 56. Mas tudo isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura dos profetas. Então todos os discípulos deixaram e fugiram. Se a coisa terminasse aqui, meus irmãos, não haveria assim nada de especial. Mas olhemos para Lucas 22, a partir do verso 54. Lucas 22. Lucas 22, a partir do verso 54. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. Já manteve a distância, né? E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estavam todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo, outro disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também Galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Meus irmãos, como é que alguém com um passado assim pode, passados menos de 60 dias, ser o pregador improvável do Pentecostes com aqueles resultados?
Creio que o segredo está, em parte, no verso 62. E saindo Pedro para fora, depois de negar o Senhor Jesus 3 vezes, diz Lucas, com a precisão e o pormenor com que é conhecido como escritor das Sagradas Escrituras, Pedro chorou, mas não chorou só. Chorou amarga. Isso não foram lágrimas do crocodilo. Chorou porque quando Jesus, depois do galo cantar 3 vezes, meus irmãos, há uma cumplicidade nos olhares, um Pedro para Jesus, Jesus para Pedro, e Pedro não resiste. E o valentão chora que nem uma criança, como nós dizemos. Porque aquilo tocou-lhe profundamente. Concluir que realmente tanta conversa, tanta promessa, foram palavras vãs, porque na hora da verdade, ele baixou a guarda, sucumbiu, perdeu a guerra. Mas, quando Jesus olha para ele, o que ele terá lido nos olhos de Jesus e na cara de Jesus? De certeza absoluta não foi a primeira oportunidade, vamos fazer as contas. Na primeira oportunidade, isto não fica assim. Isso digo eu, isso dizemos nós. E se calhar é por isso que não choramos. Jesus tem atitudes para comigo, para conosco, para cada um de nós. Meus irmãos, que espanta, porque já os antigos diziam, né? Pecar é humano, perdoar é divino. Pecar é humano, perdoar é divino. O olhar de Jesus para Pedro, mesmo logo a seguir, a 3 vezes negar ao Senhor, não foi tanto de condenação, diz assim, acabou. Não te volto a dar nenhuma oportunidade. Esgotaste. Mas como é que aquele que diz 80 vezes 7 poderia fechar as portas por 3 negações? Seria entrar em contradição. Pedro chorou amargamente. Meus irmãos, um dos gestos que nos marcou como pastores, numa das igrejas quando passamos, havia um crente que em determinado momento da sua vida tinha feito um disparate muito grande, prejudicando toda a comunidade. De tal maneira que nos primeiros tempos, e mesmo depois de estarmos nessa terra e nessa igreja um bom tempo, e as pessoas, a população foi nos conhecendo, e nós metíamos conversa com as pessoas, meus irmãos, de vez em quando, com alguma frequência, os mais velhos dessa cidade, quando eu dizia, eu sou pastor deles,
mas o pastor que é daquela igreja, aquele da luta, assim, olha, aquela igreja, teve lá uma pessoa assim, praticamente quase que a igreja morreu. Eu não vou lá aos pés. E foi uma escandaleira. Passados muitos anos. Nós, quando chegámos ali, as crianças que tinham passado mais de 40 anos dos tais acontecimentos. Mas um dia recebo um telefonema. E de quem era esse telefonema? Era a outra pessoa envolvida na história, tinha falecido já há alguns anos. E a outra envolvida na história telefona-me, apresenta-se ao telefone e diz-me que está a pensar no domingo se estar presente e queria que eu lhe desse alguma oportunidade. Chegou mais gente e então, à entrada, apresentou-se, eu sou fulano, isto, aquilo e tal. Por favor, dê-me uma oportunidade. Meus irmãos, chegou a altura, demos a oportunidade a essa pessoa. E foi chegando aos poucos à frente. Não tinha muitas forças. Tal era a luta que ela estava a travar, amparando-se nos bancos parecidos com este. E ela chega à frente, meus irmãos, ajoelha-se, ergue as mãos, começa a chorar convulsivamente, assumindo publicamente o seu pecado de passar tanto tempo, e dizia: igreja, perdoe-me, eu prejudiquei a igreja, estou aqui para assumir as minhas faltas, o meu pecado. Meus irmãos, depois dessa experiência, muitos anos depois, essa igreja nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. E meus irmãos, quando nós lemos na Bíblia acerca da Bíblia e nos livros da história do cristianismo, acerca dos movimentos de avivamento, é verdade. É verdade. E a igreja passou por um período de avivamento em que, enfim, o avivamento é difícil de descrever. Só aqueles que o vivem é que podem testemunhar. Quando as lágrimas são mesmo lágrimas do fundo do coração e de verdade, o Salmo diz que aos contritos de coração Deus não despreza. O tempo é curto, mas meus irmãos, Nosso Senhor ressuscita. E vejam o que diz Marcos, capítulo 16. Capítulo 16, a partir do verso 1. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras:
Quem nos revolverá a pedra na porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Meus irmãos, reparem o verso 7. Mas, ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Meus irmãos, a Bíblia descreve de forma extraordinária como este homem que se comportou daquela maneira e que negou o Senhor da maneira como fez, mas que chorou amargamente o seu pecado, e como o nosso Senhor não o esqueceu, fez questão depois de ressuscitar, por favor, né? Um recado, um bilhetinho especial. Não se esqueça de Pedro. Ele que venha junto com os outros. Porque na ideia de Pedro, depois daquilo que tudo que fez, ele já não teria lugar no grupo do colégio apostólico. Diga aos 11. Jesus Cristo queria recuperar, não queria perder a Pedro. Porque o céu é para os pecadores arrependidos. Os lugares que nosso Senhor Jesus Cristo foi preparado no capítulo 14 de João, é para aqueles que sentem de verdade o seu pecado e pedem perdão. E então, a maior prova de que Pedro foi perdoado é a sua presença no púlpito, na celebração do Pentecostes, depois da ressurreição dos santos. 3.000 almas. Meus irmãos, todos nós, de uma ou de outra maneira, temos ofendido o Senhor. E a sua igreja, a começar por mim. Meus irmãos, creio que como igreja, e alguns de nós individualmente, estamos em dívida. Ainda somos muito altivos. Ainda nos pomos em bicos de pés. Ainda não choramos amargamente. Queremos avivamento, mas a igreja precisa, como de pão para a boca, de avivamento. Mas o avivamento é obra do Espírito Santo. Não vamos vir a marcarmos uma reunião de avivamento. Não é assim. Quer dizer, leia a história dos avivamentos e verá. Podem ter passado muitos anos. Mas, se conseguimos nos humilhar ao ponto de caminhar como aquela pessoa,
mesmo aparando-se nos bancos para conseguir chegar à frente. Evangelhado publicamente com os seus olhos, porque quando ele tem os olhos vê o Deus santo, 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 e o pecador não se aguenta em pé, joelhos cai, né? E chora amargamente como Pedro. Mas o Senhor continua disponível, digam aos outros, mas por favor, não se esqueçam de Pedro. Quero ver. Meus irmãos, o resto, há muito mais textos bíblicos que apontam para a recuperação e a restauração de Pedro. Jesus lhe pergunta 3 vezes: amas-me a mim? Mais do que os outros? Mais do que isto? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. E é todo este processo. Que Deus nos ajude a seguirmos os bons exemplos. E este livro está cheio deles. Amém? Depois que o irmão Carlos e o irmão Américo ajudar na distribuição do pão e do cálice. É prática da nossa igreja abrir a celebração da ceia do Senhor a todos os irmãos, membros da nossa igreja e de outras igrejas evangélicas que estejam em comunhão com Deus e com a sua igreja, tem lugar à nossa mesa. Porque a mesa é do Senhor, não é do pastor, não é desta igreja, é do Senhor. Pai Santo que estás nos céus, obrigado por aquilo que tu és para connosco. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Que este pão que representa o teu corpo, derramado por nós, continua a significar muito e muito para cada um de nós. No nome de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e convidou
convidou os seus discípulos a acompanhá-lo. Comamos o pão e bebamos o cálice em memória do sacrifício do nosso Senhor. Nós vamos terminar então esta música. Quem quiser pode ficar em pé. Graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo acompanhe cada um de nós pelas nossas casas. Amém. Uma feliz Páscoa a todos. Desculpem não podermos estar a